Olá, hoje estamos aqui no SEI Agostinho Pátaro para falar um pouco sobre o brincar. Junto comigo está a professora Patrícia, a professora Flávia e a professora Natasha. Eu sou a Luciana. A gente vai conversar um pouquinho sobre a importância do brincar, como que a gente vê, como que a gente encara isso aqui no Agostinho. Para começar, eu queria deixar uma frase da Lídia Ortélio, que é educadora, musicóloga e que a gente gosta muito. É preciso brincar para afirmar a vida. Queria que as minhas colegas se apresentassem também, falassem um pouquinho sobre isso. Então, oi, eu sou a professora Patrícia, sou professora bilíngue na Rede Municipal de Campinas. Então, eu trabalho com a inclusão de alunos surdos, né? Então, no caso, a escola tem um aluno surdo, eu acompanho esse aluno em todos os momentos dele na escola, para que ele consiga participar, né, de todos os momentos. Então, a gente trabalha dentro da sala, uma sala inclusiva, e a gente trabalha dentro da sala com Libras, vai ensinando para todos os alunos e para que eles possam interagir entre eles e também brincar, né? Também participar dos momentos do brincar junto. Olá, meu nome é Flávia, eu sou professora adjunto aqui da rede de Campinas. O adjunto ele é um profissional que ele dá apoio e cobre, né, as ausências de licença, enfim, do professor em sala de aula. E também apoia o professor, né, com crianças especiais, que é o meu caso agora. Olá, eu sou a Natasha, sou professora na rede desde 2009. Vim para o Agostinho ano passado, está sendo uma experiência incrível, porque essa escola é maravilhosa, ela tem um espaço externo muito gostoso, cheio de árvores, de natureza, e pro brincar, esse espaço, ele é... Não chego a dizer que ele é o ideal, porque a gente precisa melhorar muitas coisas ainda, a gente sempre tem coisas para melhorar, mas ele é um espaço privilegiado de natureza, de espaço físico, de ambientes para as crianças no brincar. Então, quando eu assumi a direção aqui em 2020, né, foi aquele ano da pandemia, foi um ano muito diferente, e as crianças em 2020 não puderam aproveitar todo esse espaço. E aí toda a nossa preocupação da equipe de professores foi como fazer com que a criança tivesse interação com a natureza, com que ela pudesse brincar mais livremente, estando em casa e online. A gente percebeu que muitas professoras fizeram atividades que convidavam, que estimulavam as crianças a sair um pouco da tela, a sair de casa. Então, que elas pudessem ver a cor da natureza. Então, uma professora colocou que a criança fosse ao jardim e observasse a cor das flores e se tinha a mesma cor no lápis de cor, né? Então, isso foi acontecendo ao longo da pandemia. Depois, a gente acabou chegando na questão das materialidades. Acho que a Natasha podia falar um pouquinho sobre isso também. As questões da materialidade a gente pensou num jeito das crianças terem um pouco desse espaço da escola em casa, né? Essa natureza privilegiada que a gente tem. Então, a gente montou alguns kits, kits mesmo, né? Com folhas, com gravetos, com sementes, que a gente tem muitas árvores aqui que as crianças adoram ainda, né? Então a gente montou esses kits de materialidades e enviamos para casa, para as crianças terem esse contato mais próximo com a natureza e com a escola, para eles não perderem a escola como um ponto de referência. Então, as crianças, elas curtiram muito, elas fizeram trabalhos de pintura em casa, de descobertas, de pesquisa. Então, foi um trabalho muito rico com essas partes da natureza que compõem a nossa escola. A gente estava eu estava em outra unidade com a pandemia e eu estava com crianças menores, né?
E foi interessante porque as famílias, o que elas pediram para a gente? Que a gente fizesse materiais que não fossem com tela. Então, todo o material que a gente produziu para que elas brincassem da pandemia fossem de interação tanto com a família, com o ambiente que elas viviam, com a natureza, né? Então, a gente sempre procurou produzir coisas para que elas interagissem fora da tela, porque elas já estavam presas num ambiente, né, restrito. Então, o objetivo é que elas saíssem um pouco daquela coisa fechada e explorassem mais, né, o ambiente. E aí, em 2021, nós tivemos o retorno, né? Quando fizemos o retorno, as crianças estavam super ansiosas para voltar para a escola, né? E aí a gente pensou, até por conta da pandemia, em privilegiar os espaços abertos. E aí, conversando, o eixo norteador do projeto pedagógico de 2021 e continua para 2022 é arte, memória e natureza, as experiências no brincar. Então, a gente trouxe a questão da arte, mas principalmente a natureza nas experiências do brincar. Então, a gente tem privilegiado, desde o ano passado, essas brincadeiras na área externa, as atividades todas na área externa, né? Nós temos essa possibilidade e as crianças têm interagido muito com todos os elementos da natureza, né? A terra, a água, a gente tem a questão da horta também, né? Querem falar? Então, as crianças, elas voltaram da pandemia com muita expectativa, né, sobre a escola. E até sem saber muito interagir entre si na questão do brincar, porque elas ficaram presas dentro de casa. Então, essa questão da gente levar as crianças para fora da sala, privilegiar o espaço externo, que é maravilhoso. Então, as crianças, elas tiveram essa possibilidade de brincar ao ar livre, novamente, e ter esse contato com a terra, com a areia, com as plantas, né? A gente recentemente fez a horta, né? Que foi uma experiência super rica. As crianças estão adorando, elas vão, elas regam, elas cuidam da horta, elas estão pesquisando sobre a horta na sala, né? Com as professoras nas rodas de conversa. Então, essa questão do brincar pós-pandemia também foi uma coisa que a gente precisou trabalhar com as crianças, né? Porque as crianças ficaram muito tempo isoladas dentro de casa brincando sozinhas. Então, essa questão do brincar coletivo, a gente precisou trabalhar bastante com eles do lado de fora, na parte externa. Então, assim, a questão o brincar propiciou para elas a descoberta, né? A ressignificar o mundo à sua volta. Então, eu acho que o brincar aqui no Agostinho parte muito desse princípio aí. Só complementando o que você falou, né? Eu estava pensando sobre isso, né? A volta da pandemia também, a gente teve que resgatar alguns valores também, né? Porque eles vieram tão ansiosos em explorar o ambiente agora aberto, porque a nossa escola, como é muito grande, a gente teve que voltar com eles um pouco do respeitar o próximo. E a criança, ela precisa do outro para brincar. Mas na pandemia eles perderam né, assim, um pouco desse contato e se perderam um pouco. Olha, eu quero brincar, mas eu não quero brincar. Eu quero dividir meu brinquedo, mas eu não quero dividir. Então a gente teve que resgatar muitos valores com eles, né? E é interessante isso que agora eles já enquadraram bem, né? E a questão também de exploração. Eles chegaram aqui, eles queriam explorar tudo, porque eles ficaram muito tempo. E isso é legal, né? Também. Só que a gente teve que fazer com que o foco do brincar também fosse mais direcionado, igual a da horta, agora é a horta, né? Vamos brincar na horta. A piscina, por exemplo, nossa, a piscina, vamos brincar na piscina. Então, tudo a gente teve que dar uma direcionada, porque eles vieram muito ansiosos também para isso, né? Ai, quer falar um pouquinho sobre o João? Então, para ele foi um pouquinho diferente, né? Porque ele estava em casa e a comunicação... o nosso aluno surdo foi um pouquinho diferente, porque ele estava em casa, né? E a comunicação em casa é diferente da comunicação na escola, né? Aqui ele tinha novas possibilidades, outros amigos que estavam começando a ver e aprender a língua de sinais. E ele já tinha algum conhecimento, ele já tinha contato
já em casa com a família. Então, quando ele chegou aqui, então era um mundo novo para o contato com os outros, os ambientes, até ensinar. Agora vamos para o parque é assim que a gente sinaliza, é assim que a gente vai esperar o colega, a gente vai junto, não pode sair do parque antes dos outros. Então, é tudo um aprendizado que foi, junto com a língua, o aprendizado dos espaços, do caminhar, do brincar com os colegas, e os colegas aprender, né, a chamar ele para vir brincar junto, a compartilhar os brinquedos, porque todos os brinquedos, né, são compartilhados. Então, esse momento do eu quero o brinquedo que ele está, né? Como que eu digo para ele que eu quero aquele brinquedo? Então, a gente precisou de um tempo para aprender, né, e para conseguir trabalhar com a turma esses momentos. Aqui as crianças elas ficam muito tempo fora da sala, né? E a gente gosta muito disso. As professoras, tanto em momentos que elas estão com alguma atividade, elas muitas vezes escolhem espaços externos para fazer essas atividades com as crianças, ou simplesmente as crianças estão no parque. E aí as crianças no parque, elas se organizam, exploram o parque, e a gente, na verdade, como adulto, vai acompanhando isso, né? Muitas vezes isso não é dirigido, e aí as crianças elas vão explorando e elas vão fazendo pequenos grupos e algumas vão tentar ficar numa árvore, as outras estão na areia e aí algumas crianças ficam ali na areia por muito tempo. E o que eu acho mais bonito aqui nessa equipe do Agostinho, com as professoras, é que elas sabem seguir essa exploração das crianças, né? Então, a criança ela começa ali na areia e você começa a ver que está começando uma brincadeira, um jogo, e você percebe e deixa seguir, né? E isso faz com que a criança ela se desenvolva, porque a imaginação dela para ela é a vida dela, né? É como ela elabora realmente, é como ela se desenvolve, é deixando a imaginação criar, né? E ela chama o adulto para brincadeira, e aí os professores estão sempre disponíveis para isso também. Então, esse novo todo dia, também a gente tem que ter essa disponibilidade para o novo, né? E às vezes eu acho que também muitas pessoas confundem o brincar e o aprender. Estão desassociado, e não é. Porque muitas, mas ele está só brincando, ele está aprendendo. Não, ele está aprendendo brincando. Quando a gente leva a criança na horta, a gente está ensinando ele, por exemplo, que aquela fruta nasce de uma maneira e aquele legume nasce de outra maneira. Qual é a diferença? Qual é o formato? Então, o brincar também é uma maneira de aprender, né? Eu acredito assim que aqui no Agostinho a gente tem muito desse brincar espontâneo, assim. A gente tinha uma OP aqui na nossa escola, a Luciana Baceto, que ela gostava muito dessa expressão, o brincar espontâneo das crianças. E aqui, quando elas estão no parque, elas aproveitam ao máximo a exploração dos espaços. Então, tipo, é na areia que elas brincam de cozinha, de casinha, de fazer festa para as crianças que estão fazendo aniversário naquele dia, né? Elas cantam parabéns, ou elas sobem em árvore para descobrir as coisas, né, na árvore. E essa parte da horta foi muito importante para elas, para descobrir o cuidado, o respeito, né, o carinho que a gente tem que ter com a natureza. Para além também do conteúdo que a gente poderia trabalhar em sala, por exemplo, que é da onde vêm as frutas que a gente come na hora do refeitório, por exemplo, a maçã, a banana, o abacaxi. Teve uma turma da nossa escola que plantou abacaxi, que as crianças ficaram super curiosas, né? Então, assim, esse brincar, ele permeia todas as atividades que acontecem aqui no Agostinho. E eu acredito que tem que ser isso em todas as escolas de educação infantil, né? Por isso que o tempo das crianças lá fora
ele não é muito exato, né? A gente concorda com essa questão que a Natasha trouxe da nossa querida OP, que se aposentou, que falava um pouco sobre o tempo da criança. Então, a gente vai para o parque, a gente vai para o ambiente externo com as crianças e não pode ter uma limitação. A criança vai ficar 15 minutos. Não tem como, né? Porque o tempo da criança, o tempo de descoberta dela, não segue a lógica do adulto. E a gente quer preservar isso. Não dá para colocar a educação infantil em caixinhas, né? Em caixinhas de 50 minutos. A gente tem que respeitar esse tempo, e é durante esse tempo que essas descobertas todas acontecem. Então, como a Natasha está falando aqui da questão da horta, né, da alimentação, está tudo ligado. Então, a criança ela vai comer, ela experimenta um legume. E aí, depois, esse legume, a gente vai lá e planta a sementinha na horta e rega todos os dias e fica esperando e, de repente, nossa, brotou. E aí a criança todo dia vai vendo aquilo crescendo, né, como as crianças estão fazendo. E isso, para elas, é um tempo de aprendizagem. E é assim que a gente vê a infância, né? A gente não pode estar acelerando a infância. E nós temos aqui um bom repertório de brinquedos, mas a gente procura também não ficar só em brinquedos estruturados, né? A gente percebe que, muitas vezes, outros materiais, desde sementes do jardim, viram brinquedo. Então, a gente tem um repertório aqui para nos apoiar de brinquedo, mas a gente gosta quando a criança ela realmente inventa e faz de algum objeto o seu brinquedo. O Agostinho Pato ele também se destaca também com a inclusão, né? Sim. Nós temos muitas crianças de necessidades especiais na escola, né? E a escola ela tem todo um preparo para isso, ela é toda adaptada, rampas, banheiro, né? Então, em nenhum momento essa criança é excluída do brincar. Ela não vai no parque porque ela não consegue descer. Não, a cadeira de roda desce no parque, né? Nós temos balanços adaptados para aquela criança. A criança ela senta no tanque de areia para brincar, né? Ela explora as sementes, ela vai até a horta, né? Então, a gente procura sempre incluir essas crianças, né, no brincar, porque ela é uma criança, né, como todas as outras, e ela também tem esse direito do brincar. Então, a nossa escola ela tem esse olhar muito específico e especial para essas crianças. A questão da horta, por exemplo, em 2020, enquanto a escola estava fechada, a gente fez uma reorganização da horta, né? Tivemos orientação de profissionais e fizemos de uma forma que ficasse acessível. Então, ela tem os canteiros e hoje a criança, mesmo cadeirante, ela chega até a horta, né? E ela pode plantar, porque o canteiro ele é alto, ele não é mais aquele canteiro no chão, ele é um canteiro alto. E todos os espaços, realmente, as crianças elas vão para o parque, elas quiserem subir na casinha do Tarzan, a gente faz isso, a gente acompanha, dá o apoio. Elas gostam muito da areia, né? E então, realmente, é verdade. A gente tem uma escola inclusiva, não só pelo espaço físico, lógico, mas também pelos profissionais, né? Está aqui a Patrícia, inclusive, como professora bilíngue, para acompanhar o nosso aluno surdo, o João. Então, a gente faz a adaptação do material também, a gente trabalha tudo nas duas línguas, né? Na língua de sinais, e a gente trabalha no português. Então, a gente vai na horta, então a gente sinaliza tudo o que está sendo plantado e o que está acontecendo ali. Então, não só o nosso aluno surdo, como a nossa sala e a sala que estiver junto com a gente vai ter esse contato, né? E a hora que a gente sai da horta e chega com esses alimentos no refeitório, também passamos, né? E fazemos todo o cardápio em língua de sinais também. Então, eles vão tendo contato com as duas línguas o tempo todo. É a turma que ela vai o tempo todo tendo ela vai
traduzindo, né? Ela vai estando em contato com as duas línguas. E isso é muito bom, né? Porque o aluno ele consegue interagir com os outros e os outros com ele, né? Ele consegue ir se desenvolvendo mais. Tem uma professora aqui da escola, que não está aqui hoje com a gente, a Lili, mas ela tem uma página no Instagram, que eu até sugiro, que chama Me Ajude a Olhar. Não é isso? Me ajude a olhar. E é isso que a gente precisa, né? A gente ajuda, a criança nos ajuda a olhar e a gente ajuda a criança a olhar. Né? Eu acho bem interessante isso, porque às vezes você está olhando, não é nada, mas a criança ela está vendo alguma coisa, é a imaginação da criança. Né? Então, ali ela constrói bolo de aniversário, ela constrói a família, ela conta uma história toda, e a gente sempre tem que ir acompanhando esse brincar. Né? A gente não acha que brincar no parque é descanso, a gente não acha que é perda de tempo, muito pelo contrário, é lá que a vida acontece. Né? Muitas vezes lá fora, mais do que aqui dentro da sala, que a vida acontece. As crianças são recebidas dentro da sala, a professora faz o acolhimento, faz a roda, mas depois a gente vai para o ambiente externo sempre. Tem um manifesto chamado Ser Criança é Natural, né? Tem um grupo, esse manifesto é assinado por muitos profissionais, em que ele propõe que na educação infantil as áreas externas sejam considerados espaços de aprendizagem, de fato, e que esses espaços externos sejam usados pelo menos em 50% do tempo em que as crianças estejam na escola. Então, a gente também acredita nisso, a gente concorda, e é dessa forma que a gente trabalha. Na medida do possível, a gente privilegia esse contato com a natureza, contato com os elementos, o que o Gandhi Perorsky chama de brinquedos de chão, né? É isso que a gente tem feito no dia a dia aqui na escola. A criança, na hora do brincar, ela traz para a gente um outro olhar, né? Há momentos que a gente não imagina, né, o que eles conseguem ampliar, né? Então, há dias que você fala assim, não, vamos ali, a gente precisa resolver logo, né? Vamos. A criança fala que quer ir ao banheiro e você quer ir logo. Aí ela para no meio do caminho e, né, como aconteceu num dia, estava chovendo e aí ele parou para olhar a água, né, a água que tinha empoçado e como estava caindo pingando, né, a água naquela poça e estava fazendo, né, as ondinhas. Então é uma coisa que a gente, como adulto, já naturalizou. Ai, vamos logo, a gente precisa. Mas a gente precisa olhar para esse momento da criança, né, do olhar diferente dela. Tudo para ela é brincadeira. Então ela consegue ver coisas que a gente já não visualiza mais, né? Para a gente já naturalizou. E eles trazem para a gente esse olhar, o olhar de brincar com as coisas, com os elementos da natureza, que a gente às vezes já esqueceu. Então é importante dar esse espaço para eles. Ai, Patrícia, você falou isso, eu lembrei de uma frase do Louis Gluck, que é um poeta. E ele falou o seguinte: nós olhamos para o mundo uma vez, quando crianças, o resto é memória. E é isso, a gente já naturalizou, né, a gota de chuva pingando, a gente já não presta mais atenção nisso, mas para a criança existe esse encantamento. E a gente tem que preservar, tem que respeitar esse encantamento, porque é ele que vai fazer essa criança se desenvolver, né? E a imaginação desenvolve toda a inteligência da criança, né? E realmente a gente tem que ter o tempo, né? Respeitar o tempo da criança. Então, na medida do possível, é isso que a gente faz aqui. Tinha uma criança sentada, ela tinha vários galhos, assim, galinhos no chão, e estava na hora de ir embora. Aí uma pessoa falou assim, joga fora. Ele falou, não, mas são meus hominhos. Eu quero levar embora. Tá bom. Então, assim, o olhar daquela pessoa era que aquilo era um galho, mas para ela eram hominhos, né?
Então, a criança, o que ela faz? Ela faz a gente mudar. Quando a gente senta, né? Quando a gente vai cantar parabéns, né? Quando a gente vê um brincar diferente da bola. Então, ele faz o adulto, a gente tem que ter essa mudança. Senão a gente também acaba enferrujando, né? Então, a criança faz que a gente resgate o olhar infantil na gente. É verdade. Quando as crianças estão no parque, às vezes, dá o horário, às vezes, da gente ir pro refeitório. E, assim, é um horário que a gente tem que respeitar, né? Senão atrasa, talvez, as outras turmas. Mas, assim, esses dias para trás estava acontecendo uma festa no tanque de areia. As crianças estavam cantando, né? Fazendo um monte de bolinhos, assim. E uma criança sentou assim no cantinho e falou assim: eu tô triste porque ninguém me deixa participar da festa. E era o dia da festa de aniversário. Falei: não, mas a festa não aconteceu ainda. A festa vai ser lá no refeitório. Ele: não, professor, a festa aqui, ó, estão cantando parabéns, mas ninguém me chamou. Eu falava: nossa, peraí, vamos lá então. Vamos lá conversar com seus amigos para te chamarem para a festa. Você não pode ficar excluído da festa. Então, assim, as crianças, elas trazem um novo olhar para que a gente acha que não é nada, para as crianças se transforma numa festa, literalmente, né? Então, tipo, a pazinha vira a vela do bolo, né? A folha da árvore vira decoração. Então, assim, outro dia eu tava saindo aqui no dia da chuva e tinha criança pulando dentro da poça de água no dia que choveu. E foi muito bonito de ver, porque eles estavam fazendo chinelos, os chinelos viraram barquinhos na poça de água. E os pais, assim, ao invés dos pais brigarem com as crianças, eles acolheram aquele olhar e falaram: nossa, filho, que legal, que bacana que você tá brincando aí. Então, assim, a criança, ela traz... Não é que ela traz um novo olhar, eu acho que aquele olhar dela é tão, assim, de primeira vez, que a gente também ressignifica o nosso olhar, né? Então, ela consegue fazer com que a gente olhe de uma outra forma. A gente pegue na memória nossa aquela criancice que a gente tem dentro da gente adormecida e que a gente consiga colocar ela para fora. Trabalhar com a educação infantil é isso, né? É sempre resgatar a nossa criança, né? A gente tem que estar sempre em contato com a nossa criança, porque eles chamam a criança que está dentro da gente. Essa questão da brincadeira, né, da imaginação, lembrei agora, enquanto a Natasha contava, que a Flávia também, teve um dia que tinha um tecido no chão. Ele estava cuidadosamente espalhado, assim, mas tinha um tecido no chão. Aí eu cheguei perto, a criança falou assim para mim: cuidado, você não vai entrar no lago. Falei: lago? Olha o lago aqui, ó. Esse é o lago. Então, olha só, a criança ela estava vendo um lago ali, aquele tecido no chão, era um lago. Então, é toda uma questão que a gente tem que respeitar e que a gente tem que trazer a nossa criança e participar junto dessa brincadeira, né? Em relação à tecnologia, né? A gente sabe que hoje a tecnologia é necessária, né? Ela foi muito mais necessária durante a pandemia e ela hoje faz parte da vida da criança. Aqui na escola, o que a gente faz? O tempo que a criança tem na escola, e a gente tem esse espaço todo privilegiado, a gente procura evitar de usar a tela, né? A criança, ela traz muitas vezes a tecnologia para a brincadeira, né? Então, ela faz de conta que ela está usando o computador, ela faz de conta que ela está jogando um videogame, mas é dentro de um contexto de brincadeira. Agora, a gente vê que a tela, um tablet, a internet é necessário muitas vezes para a questão da comunicação, né? E a criança ela tem acesso, desde que isso seja bem orientado, ela consegue ter acesso a conteúdos interessantes, né? Como eu falei anteriormente, durante a pandemia, o contato que as professoras tiveram através da tela era somente através da tela? Era, realmente, somente através da tela. Mas esse contato era o quê? Um convite a que a criança
fosse lá fora e explorasse. Então, a gente mandava uma sementinha de girassol e aí a professora, através da tela, contava a história do girassol e convidava a criança a ir lá fora no jardim, plantar o girassol. Depois ela voltava ali na tela e gravava um vídeo mostrando que nasceu, né, o brotinho do girassol. Então, na verdade, a tecnologia, a tela, ela pode ser uma interação. O que não pode é ela virar uma babá, né? A tecnologia não pode simplesmente substituir a interação. Ela pode ser uma auxiliar nessa interação. Eu acho que a gente também tenta, na medida do possível, orientar as famílias nesse ponto, né? Da importância do limite do uso, da importância do manuseio. Né? Eu tive uma experiência uma vez com uma família que a criança não sabia pegar no lápis. De jeito nenhum, não sabia. Aí eu perguntei para a família, vocês têm lápis em casa? Não, a gente não tem lápis nem nada. Ele só fica no tablet, ele só sabia com os dedos, né? Com o polegar e o indicador. Então, foi uma orientação, olha, ele precisa ter esse contato, ele precisa pegar de maneira certa, né? Então, a gente, na medida do possível, a gente tenta dar essa orientação para as famílias. A gente sabe que, às vezes, nem sempre as famílias seguem, enfim, né? Cada um tem a sua casa, sua família, enfim. Mas a gente tenta trazer essa conscientização para as famílias, porque isso também vai refletir na vida escolar da criança, né? O contato que ela precisa ter com outros materiais fora da tela. Papel da escola também, né? Orientar as famílias a bem utilizar a tecnologia, eu acho. A tecnologia é importante, ela faz parte da nossa vida, a criança tá aí, né? Então, para o mundo. Então, assim, a tecnologia, ela não pode substituir a interação, exatamente como a Luciana falou. Ela não pode substituir o humano, mas ela vem para somar. Então, eu acho que ela bem utilizada pelas famílias e pelas crianças, ela traz um aprendizado, né? Ela complementa o trabalho. Mas aqui no Agostinho a gente procura evitar ao máximo utilizar a tela, porque eles já usam bastante em casa. E eles vêm com isso quando a gente faz a roda de conversa, eles trazem isso. Professora, eu tenho um tablet, eu tenho 2 tablets, eu gosto de jogar no celular tal jogo. E às vezes eles veem a gente com o celular no bolso, eles falam, professora, você tem tal jogo no seu celular? Então, assim, eles desbloqueiam o celular da gente. Imagina, se a gente deixar em cima da mesa, já era. Então, mas aqui no Agostinho a gente tenta ao máximo privilegiar a área externa, que é muito maravilhosa aqui do Agostinho. Então, a gente tenta ao máximo fazer com que as crianças brinquem, explorem, descubram, inventem ao máximo. Então, a tela ela sempre vai ficar em segundo e terceiro plano. O brincar, ele é para ser feliz, né? A gente não pode ter vergonha de dizer isso, que a gente deixa a criança brincar, não é só didatizar a brincadeira. Ela está brincando para aprender isso. Não, ela está brincando por brincar. Ela está brincando para ser feliz. E é isso que a gente quer aqui no Agostinho, que as nossas crianças sejam felizes. O brincar, né, faz com que as crianças aprendam, né? E não é o que a gente quer que elas aprendam, elas aprendem o que elas estão vivenciando. Então, a gente precisa deixar o espaço para que elas experienciem e tenham, através desse contato com o brincar, as experiências necessárias para que elas vão aprendendo. A gente pode direcionar em algum momento, mas eles mesmos vão conseguir aprender na hora que eles estão brincando. Então, eu acredito que o brincar da criança, ela imagina coisas que ela experienciou e que ela ainda vai experienciar na vida. Então, o brincar, ele é inventivo, ele é criativo, ele é ressignificante. Então, aqui no Agostinho, a gente tenta ao máximo proporcionar tempo e espaço para que essa brincadeira aconteça. E eu acho importante falar também dos registros sobre o brincar, né? Porque dá a impressão de que a gente deixa as crianças brincarem porque elas precisam brincar e a gente fica sentado só olhando. Então, assim, a gente está observando e participando desse brincar.
E a gente muitas vezes registra esse brincar através de fotos, através de relatos, de narrativas. Então, é importante esse olhar que a gente precisa ter para o brincar, porque não é só você deixar a criança brincar, sentar e acabou. A gente não está ali só como mero espectador. A gente está participando ativamente do ato de brincar das crianças. Então, esse registro também através de fotos, de imagens, de narrativas é muito importante. O brincar ele é extremamente importante. A gente não pode nunca deixar o brincar sumir da escola, né? Porque a gente está vivendo num tempo hoje que cada vez mais precisa alfabetizar, precisa aprender a ler, precisa escrever, a criança precisa... E não, ela precisa brincar. Criança precisa brincar. Então, a gente precisa ter isso em nossa mente como profissionais de educação e que a gente possa passar isso para as pessoas e para as famílias e, né, e para os nossos colegas, o quão importante é o brincar na educação infantil. Acompanhe sempre a nossa programação e muito obrigado por esse espaço, muito obrigado por esse tempo.